Você sabe dizer os números em espanhol? Tá curioso, quer aprender? Então fica comigo até o final, porque hoje a aula é sobre los números. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e nesse vídeo eu vou te ensinar os números em língua espanhola. Olha, eu vou te dizer já de início que a gente tem números muito semelhantes em português e espanhol, mas também tem alguns que têm nomes bastante diferentes e por isso é muito interessante e importante a gente saber dizer, né? Até porque os números são muito importantes para que a gente possa falar uma série de informações, como por exemplo, a nossa idade, o ano em que nós nascemos, as horas, o preço das coisas, entre muitas outras informações que justamente são os números que conseguem nos dar. Pensando nisso, eu preparei uma aula bastante simples e bem explicativa para que você aprenda os números do 0 até o 20. Você sabe que os números são infinitos e por isso eu não poderia te apresentar absolutamente todos eles em um só vídeo. Então o que eu vou pedir para que você faça é que sinalize nos comentários se você quiser assistir outras aulas para continuar aprendendo os números do 20 em diante. Se você sinalizar e se tiver bastante comentário dizendo que realmente quer a continuação dessa aula, eu posso antecipar e acelerar para trazer mais partes do vídeo dos números o quanto antes aqui no canal. Além disso, se você gostar da aula, clica no curtir e se você já tem gostado das aulas sempre, já clica no curtir que é para não esquecer. Dessa forma você valoriza o meu trabalho, me ajuda muito e ainda ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas, o que também é muito importante, né? Sendo assim, você está pronto, você está pronta para começar a aprender os números em espanhol? Então, vámonos! Tá então na tua tela, o nosso material já está compartilhado contigo, vamos ver então, vamos começar a conhecer os números em espanhol, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente começa com o número 0, naturalmente, né, que se diz de uma forma bastante semelhante à forma como a gente diz no português. Para nós, a grande diferença aqui, né, é que a gente fala e escreve, né, com a letra Z, então a gente diz 0. O que acontece, como eu já te expliquei em outros vídeos aqui do canal, é que nós não temos o som de Z na língua espanhola, né? Então a letra Z se chama C, tá? E faz o mesmo som do S. Então a gente não tem Z, nós fazemos S. E além disso, a palavra é escrita com a letra C, e justamente a letra C vai ter esse som também. Por isso, o nome desse número em espanhol é cero. Cero. Repete comigo, cero. Muito bom. Cero, porque também nós não vamos ter E, então não vamos dizer zero, a gente vai dizer cero. Depois do cero, nós temos o uno, e esse é o nome dele em espanhol, então o nosso número 1 se chama uno. Mas o uno, ele vai ter variação de quê? De gênero, então dependendo do substantivo, se ele tiver que enumerar substantivos femininos, então a gente vai poder dizer una, uno e una. Então agora eu vou querer que você repita comigo, esse aqui é bem fácil, vai lá. Uno. E agora, una. Muito bem. Além disso, é muito interessante que você saiba que o número uno ele vai sofrer uma certa variação também, ele vai ficar um pouco diferente dependendo do substantivo que ele estiver acompanhando. É o seguinte, se o número uno ele vier seguido de um substantivo masculino, como por exemplo libro, eu não posso dizer uno libro, eu tenho que dizer un libro. Yo quiero comprarme un libro. Por quê? Porque eu não posso dizer uno libro. Isso a gramática da língua espanhola não aceita. Agora, quando ele estiver sendo seguido por um substantivo feminino, nesse caso a gente não vai cortar a palavra, a gente vai deixar una. Por exemplo, yo me voy a comprar una camiseta. Agora, se alguém me perguntar quantos livros compraste hoy? E eu comprei um livro, eu vou dizer me compré uno. Eu não vou dizer un. Por quê? Porque depois do uno não vem nada. Nesse caso, eu mantenho uno sem nenhum tipo de alteração. Deu para entender? Depois vem o número dos. Dos é o nosso número 2. É bem parecido, né? Repete comigo. Dos. Muito bom. Agora o que eu tenho que te alertar em relação ao número 2? O número 2 ele não vai sofrer variação de gênero assim como ele sofre em português. Eu tenho 2 e eu posso ter duas, é verdade? Então vamos supor 2 homens, 2 mulheres. Então substantivo masculino, 2. Se vier substantivo feminino, 2. Em espanhol isso não acontece. Dos vai seguir sempre sendo dos. Então eu posso dizer dos hombres ou dos mujeres. Não vai fazer nenhuma diferença.
nós não vamos ter variação de gênero. Então o número uno tem variação de gênero em espanhol. O número dos não tem variação de gênero. É bom que você anote isso para não esquecer. Próximo número depois do dos vem o 3. E o 3 ele é bastante parecido com o da língua portuguesa, a única diferença é que na escrita nós não vamos acentuá-lo, então a gente vai escrever sem acento e a forma de falar é igual e você vai perceber isso agora. Repete comigo, 3. Agora a gente vai para o próximo número, que é o número 4. 4 se escreve com a letra C, não com a letra Q. E além disso, você tem que lembrar que a letra O não vai ser transformada em U no final da palavra. Então, assim como a gente fala no português, né? 4, a gente não vai fazer isso na língua espanhola. A gente tem que dizer 4. Repete comigo, 4. Excelente. Agora, o mesmo vai acontecer com o 5. O 5 se escreve, na verdade, igual à língua portuguesa. O que vai acontecer aqui? A gente só não vai poder dizer 5. Por quê? Porque não pode transformar O em U. Então a gente tem que dizer 5. Repete comigo agora, 5. Muito bom. Agora a gente vai para o número 6. E aqui eu preciso te alertar que ele é idêntico à língua portuguesa, na escrita e na fala. A gente não tem nenhuma diferença entre português e espanhol. Talvez você esteja pensando assim, mas Eric, qual é a necessidade de fazer esse tipo de observação se é igual? Não precisa chamar tanta atenção. Precisa. Por experiência própria eu te digo que muitos alunos, acho que como a gente chega na hora de aprender um novo idioma, a gente sabe que as coisas vão ser diferentes, a gente estabelece isso como se fosse uma regra na nossa mente. E aí quando as coisas são iguais, a gente arruma uma forma de falar de outro jeito diferente. Esse é o caso do número 6. Muitos alunos falam ses ou sies. Isso é normal, eu não estou criticando os meus alunos, inclusive eu estou te dizendo que isso é absolutamente normal. Mas eu sempre repito para eles, não te preocupa com o número 6, só fala exatamente como tu está acostumado a falar no português, porque não muda nada. Então, para garantir que você vai falar direitinho 6, repete comigo, por mais engraçado que isso possa parecer, 6. Muito bem, agora a gente vai para o 7, depois do 6 vem o número 7. Olha só, talvez por isso que as pessoas digam sies, né? Porque depois do 6 vem um 7, aí a gente tem um ie, né? Na escrita e na pronúncia. Aqui sim a gente vai ter esse ditongo, né? Ie, 7. E aí, de novo, né? Como a letra E não é E no espanhol, então E eu tenho que dizer 7. Repete comigo, 7. Muito bom. Agora o próximo número é o número 8. E esse parece bem espanhol, né? Por causa desse ch, 8. Então ele é bastante parecido com a forma como a gente fala no português. Só que tem que dizer então 8. Repete para mim, 8. Excelente, perfeito. Agora a gente tem o número 9, que equivale ao nosso número 9. Então, 9. Repete comigo, 9. Lembrando, né, que a letra V ela vai ter majoritariamente, né, esse som de B fraco, mas também você pode escutar o sonzinho de V do português em alguns países, tá bom? E aí a gente chega ao fim desse primeiro ciclo de números, que seria o número 10. O número 10 do português é 10 em espanhol. Repete comigo, 10. Excelente. Antes da gente continuar para os próximos números que eu separei para te ensinar, eu preciso perguntar o seguinte. Você está gostando da aula? Está aprendendo os números em espanhol? Você já conseguia, né, já conhecia e conseguia dizer esses números em espanhol ou está sendo tudo novidade? Eu espero que você esteja gostando bastante e que essa aula esteja sendo muito, muito produtiva e proveitosa para você. Se você está gostando, já sabe, né, que a melhor forma de demonstrar isso é clicando no curtir. Clica no curtir aqui embaixo, não custa nada e é rápido e me ajuda, você não tem ideia do quanto. Clica no curtir e também, se estiver chegando agora, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana entra novos vídeos aqui no canal, mais aulas, mais vídeos interessantes, interativos, com conteúdos, com curiosidades, com dicas,
para te ajudar a aprender o espanhol de uma forma muito mais rápida e também muito mais fácil. Eu acredito realmente que o espanhol pode ser aprendido de uma forma muito leve e muito rápida, e é isso que eu tento transmitir nos vídeos aqui do canal. Então eu te convido a permanecer comigo aqui nessa comunidade, tá bem? Agora, dados os recados e feito o convite para que você se inscreva, a gente pode continuar com a nossa aula sobre os números em espanhol. O próximo número que eu tenho para te explicar é o número 11, que é bastante parecido com o número também que a gente tem em português, 11. A diferença é que, ó, de novo, assim como aconteceu lá com o cero, que para nós é com Z, em espanhol é com C, aqui acontece a mesma coisa. 11, para nós é com a letra Z, no espanhol a gente escreve com a letra C. Repete para mim, once. Excelente. Depois disso, a gente vem para o número 12, que também passa pelo mesmo fenômeno, se escreve com C. Repete para treinar, 12. Ótimo, inclusive é a mesma coisa que doce, né? A palavra doce que nós temos no português. A diferença é que esse é um falso cognato. Doce não significa doce, e sim o número 12. Então fica ligado, presta atenção nessas pegadinhas que o espanhol pode nos aplicar de vez em quando. Agora a gente vai para o número 13, que passa pela mesma situação. Se escreve com a letra C e aí a gente fala 13. Repete comigo, 13. Muito bom. Você está reparando que até agora 11, 12, 13, nós não transformamos a letra E em I em nenhum deles, né? Porque a gente fala 11, 12, 13. No português isso é comum, no espanhol não. Por isso a gente mantém o som bem certinho ali de letra E, porque é dessa maneira que os nativos falam também, tá legal? Agora a gente vai para o número 14, que a gente vai dizer 14. De novo, com a letra C e com a letra E lá no finalzinho. Repete comigo para treinar? 14. Muito legal. Vamos para o número 15. 15. De novo, muito parecido com a língua portuguesa, mas a gente vai escrever com a letra C. E aí por isso a gente fala 15. Fácil, né? Repete para mim. 15. Maravilhoso. Agora a gente vai para uns números um pouquinho mais diferentes, mas tem uma lógica bem legal aqui, eu tenho certeza que você vai aprender e não vai esquecer mais. Vamos para o número 16, que a gente escreve e fala 16. Olha só, pode parecer um pouco diferente, ainda que seja, eu considero bastante parecido com a forma como a gente fala no português, né? 16, 16. Olha só que legal. E essa análise serve também para o português. 16 ou 16 é a junção de 10 e 6, não é verdade? 10 e 6. Na hora de falar não fica assim? 16, 16. É justamente isso. A diferença é que escreve tudo junto. 16. Então a gente vai ter uma modificação aqui na formação da palavra, na forma de escrever. O número 10 vai sofrer uma alteraçãozinha para juntar, né, com o restante da palavra, mas na pronúncia continua igual. E é para você muito importante justamente captar a forma de falar, não é verdade? Então é só lembrar que o 16 é 10 e 6. 16. Agora repete comigo para treinar então. 16. Excelente. Fácil, né? Quando a gente tem esses estalos, esses cliques assim e percebe, né? A gente vê que a língua faz muito sentido e aí fica muito mais fácil. E olha só como mesmo vai se repetindo 17, que a gente vai dizer 17. 10 e 7. 17. Legal, né? Repete para mim. 17. Muito bom. E agora, o que será que acontece com o 18? A mesma coisa. 18. 18. 18 é o número 18 na língua espanhola. Repete para treinar. 18. Perfeito. E o 19? 19, 19. É a mesma coisa que aconteceu com os números anteriores. 10 e 9. 19. É muito fácil. Repete comigo. 19. Legal, e aí a gente chega na dezena que eu considero uma das mais difíceis do espanhol, que é a dezena do 20. Em espanhol a gente fala 20.
20. Repete comigo, 20. Muito bom. Não é 20, não é biente, é 20. Esse som, essa articulação é muito diferente do que a gente está acostumado aqui na nossa língua portuguesa. Por isso que tem muito aluno que sente uma certa dificuldade na hora de aprender a dezena do 20. Então, eu vou te dizer para repetir mais uma vez para começar a praticar e destravar esse número aí na tua oralidade. Vai lá. 20. Muito bom. O que vai acontecer agora? Eu vou parar por aqui porque eu separei do 0 ao 20. Na próxima aula de números, aí eu começo do 21 para frente e você vai saber como é que a gente pronuncia do 21 em diante. Eu vou alertar que realmente é uma das dezenas mais complicadinhas para a gente falar. Agora, se você quiser aprender logo a dezena do 20 para frente, é só você colocar nos comentários que quer a continuação dessa aula de números. E aí você sabe, se você botar no comentário, se você pedir, eu vou fazer porque eu estou acompanhando os comentários direto para trazer conteúdos que sejam do teu interesse aqui no canal. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha sido muito, mas muito produtiva. Aprender os números é muito legal, é muito útil também se você quer viajar para fora do país, se você quer trabalhar numa outra empresa onde as pessoas falam espanhol, se você quer se mudar do Brasil e ir morar em algum país de língua espanhola, os números é um conteúdo bastante importante, bastante interessante. Se gostou do vídeo, clica no curtir para me dar aquela força e se inscreve no canal e ativa as notificações caso você esteja chegando agora por aqui, porque dessa forma você vai continuar aprendendo muito espanhol daqui para frente, e sem falar que tem muito conteúdo já aqui no canal, então você pode explorar todos os vídeos anteriores, porque eu tenho certeza que você vai gostar de aprender com os conteúdos que já foram publicados por aqui. Aí na tua tela eu estou deixando uma outra aula super interessante que eu tenho certeza que você vai adorar, então clica nela para continuar aprendendo espanhol enquanto o próximo vídeo não chega. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima semana. Hasta pronto!